Então, pessoal, vamos lá responder aí a quinta questão da prática 4. Então, a quinta questão, ela é bem simples porque é uma questão que até a gente já fez em práticas anteriores. Só que ela tem uma coisinha a mais, né? Mas essa ideia de calcular o IMC, a gente já fez. Então, vamos aqui, né? O índice de massa corporal, para saber se você está obeso ou não. E o índice a gente sabe que calcula dessa forma, é o peso e a altura. Só falando, né? Ah, professora, o que eu vou ter que pedir, né? O que eu vou ter que usar o input? Bom, ora, aqui a questão não está claramente falando, mas a gente já está expert aí, né? Já está ciente disso que, bom, o índice de massa corporal, o que eu preciso? Do peso e da altura. Então, eu vou pedir, né, essa informação utilizando o input, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui a variável peso, né? O peso a gente sabe que vai ser um número, né, pessoal? E esse número ele é quebrado. Então, antes do input, eu coloco o float, né? Só para relembrar aí algumas coisinhas que a gente já sabe, tá? E aqui eu digito a minha mensagem que vai aparecer, o pedido, né, a informação, né? Qual o seu peso, né? Qual o seu peso, tá? Então, essa estrutura aí fica dessa forma. E a outra coisa que tinha lá é a altura, né? Eu vou colocar aqui a altura. E da mesma forma, a altura também é um número que é quebrado. Então, antes do input, eu coloco float. E aqui coloco o meu texto. Lembrar que esse texto fica a critério, tá? É um texto aí subjetivo, cada um pode colocar da sua maneira, ok? Não é tão igualzinho aqui. Isso aqui você pode ficar livre para colocar. O que deve ser obrigatório é essas coisinhas antes, né, pessoal? Input, o float ou o int, né, dependendo do que você está fazendo, e a variável, tá bom? Aí, vamos calcular aqui, de fato, o IMC. Pela questão, ó, é peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Então, é a peso, ó. Fiz questão de utilizar a mesma nomenclatura, né? As mesmas coisinhas aqui, ó, do mesmo jeito que está aparecendo, até para ficar mais claro, né? Peso dividido pela altura ao quadrado. Como é que eu faço para elevar alguma coisa ao quadrado aqui no Python? Você utiliza, pessoal, 2 asteriscos, tá? 2 asteriscos. E qual é o número? É elevado a 2. Então, eu coloco 2. Professora, se fosse elevado a 3, você colocaria 3. 2 asteriscos, elevado a 3. Se fosse elevado a 5, colocaria 5, tá? No caso aqui, é elevado a 2. Então, pronto. Calculei o IMC. Já fiz aqui. Agora é que vai entrar a questão do if e do else, né? Aqui um fluxo de dados, porque você vai ter uma resposta, uma coisa, e vai ter uma outra resposta. Vai ter 2 respostas. Então, tem que ter o if e o else. Como é que eu faço isso? Então, continua aqui a leitura, diz assim. Para quem tem IMC, olha só, acima de 24,9, então, o nosso camaradinho aqui, IMC, pessoal, que a gente acabou de calcular, é que vai definir para onde eu vou. Então, IMC acima de 24,9. Acima. Maior, né? Então, eu vou utilizar aquele símbolozinho de maior. Então, eu faço assim, ó. Se, que é o if. Se quem, professora? Quem é na leitura aí que a gente identificou que vai ser essa criatura, digamos assim, né? Que está definindo para onde eu devo ir. É o IMC. A bola toda está com o IMC. Então, se ele fala aí, né? Se o IMC for maior, né? Que 24,9, não é isso? Ó, acima, né? Que 24,9, a professora lá ele está usando 24,9. Mas é só para relembrar, né? Não custa nada. A vírgula que a gente conhece, coloque o ponto aqui no Python, tá? Então, eu coloquei 24,9. Então, se o MC for maior que 24,9, o que vai acontecer? Mostra uma mensagenzinha. Que mensagenzinha é essa? Ó,
você está levemente acima do peso, tá? Então, é só uma mensagem, né? Para mostrar alguma coisa, a gente já sabe que é o print. Então, eu vou colocar igual, ó. Vou colocar maiúsculo aqui para todo mundo ver melhor, né? Você está levemente acima do peso. Olha que legal. Certo? Ora, bolas, pessoal. Eu já fiz o teste. Já estou dizendo, ó, se isso aqui for maior que 24,9, vai aparecer isso. E se não for? Se for menor? É justamente onde entra o else. Não tem mais nada o que fazer. Se não é uma coisa, né, pessoal? É porque é outra, né? E o else, professor? O else é aqui, ó. Ao contrário, né? Que é o se não. Vai aparecer o quê? Você tá normal, né? Seu peso tá normal. Então, a mesma coisa, o print, né? Para mostrar uma mensagem. Eu vou colocar assim, né? Seu peso. O seu IMC, né? Na verdade, é o IMC, né? Que é o índice de massa corporal. Seu IMC está normal. Beleza? Então, essas linhas aí, esse código, pessoal, responderia à questão de número 5. Esses dois pontos aqui, sempre no final do if e do else, são obrigatórios, tá, galerinha? Obrigatórios. E assim que você dá um enter, ó, veja que automaticamente ele dá um espaço, né? Ele afasta aqui. Isso é obrigatório também, professora? É. Se você está programando pelo seu celular, você vai ver que depois dos dois pontos, quando você dá um enter, ele já faz isso também. Então, siga o que ele está ajudando, certo? Esse é o código da quinta questão. Então, o IMC, né, o cálculo do IMC aí, ele é que é a base para eu definir o if e o else. Aqui tem um teste, né? Lembrar, sempre é sempre, isso é sempre, tá? O teste, esse teste que a gente faz para saber para onde vai, né? Que é esse teste que define os caminhos, no caso aqui eu só tenho dois. Esse teste, galera, ele sempre é feito no if. E eu sempre começo pelo if, certo? Não tem como eu começar pelo else. Isso aí já foi até falado nas aulas passadas, mas não custa nada relembrar para vocês, tá? Então, é simples. Eu tenho um IMC aqui, calculei IMC, e a partir dele eu vou dizer, olha, se tiver acima, né, maior que 24,9, eu vou dar essa resposta. Caso contrário, que é o se não, que é o else aqui, né, eu vou dar uma outra resposta. Veja, eu tenho dois caminhos, tá? Mas vamos lá. Bora rodar isso aí, né, pra gente ver de fato se tá funcionando mesmo, né? Então, eu vou rodar aqui, né? Você sabe que tanto pelo celular como pelo computador tem que salvar, né? Aqui ele vai salvar no local. Isso, lembrei onde eu estava salvando as aulas. Vou colocar aula, hoje é que dia 13, né? 13/8, tá? Salvei aqui, né, o nome desse arquivo, .py, tá? Salvei e agora ele vai começar a rodar, né? Começar a mostrar aí o nosso programinha. Vou colocar aqui do lado, pronto, dá para ver os dois, né? O código e a execução do código. Então, qual é o seu peso? Vou colocar aqui, sei lá, 68,379, né? Vou colocar até as gramas aqui, tá? Qual a sua altura? Sei lá, 1,67 m. Então, pessoal, eu recebi o peso, recebi a altura, ele vai calcular, né, pelo IMC e nos vai dar alguma resposta. Então, ó, seu IMC está normal. Se eu quiser, professora, eu posso mostrar antes disso tudo o IMC da pessoa? Pode, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó, print, né? Até para a pessoa ver o IMC dela, né? Seu IMC é uma vírgula aqui, né? Opa, tô esquecendo das coisas, né? Pronto, tá? Antes de mostrar se a pessoa tá acima do peso ou normal, eu já mostro o IMC dela aqui, ó. Antes de entrar no if, tá, galera? Só para ficar mais bonitinho, né? Deixa eu rodar de novo com outros valores, né? Vou colocar aqui, vou tentar colocar que uma pessoa está acima do peso. 124
o peso 1 ponto, sei lá, 71. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? Olha só, né? Ó, seu IMC, ele colocou aqui o 42, né? Ele fez o cálculo, tá aqui o cálculo do IMC, 42,663, e deu uma dízima aí. E realmente, ó, a gente agora consegue ver, né, de fato, que é 42. 42 é maior que 24,9. Então, se é maior, né, tem que aparecer isso aqui, ó. Você está levemente acima do peso. Então, deu tudo certo, né? Tá tudo ok, tudo tranquilo. Então, o programinha ele está mostrando os dois caminhos, óbvio, de acordo com o resultado do IMC, tá? Então, a gente calculou corretamente. Então, vamos para a nossa última questão aqui, que é a questão de número 6, né? Que a galera, até na última aula, estava perguntando, professora, faça logo a questão de número 6, né? E aí eu disse, não, vou deixar mais um tempinho para você raciocinar, né? Não sei quem já fez, enfim, essa questão, mas aparentemente, pessoal, ela é simples também. Vamos pensar logo aqui na matemática. A questão diz que você tem que receber um número e dizer se ele é positivo ou negativo. Certo? O que nos faz, matematicamente falando, né? Matematicamente falando, o que nos faz dizer se o número é negativo ou positivo? Bom, a gente sabe, olhando, né, que se eu tenho um número que tem um sinalzinho lá, opa, esse número é negativo, professor, né? Sei lá, menos 5, né? Opa, ele é negativo, tá? Mas, essa implementação, se a gente fosse implementar pelo sinal aqui no Python, pessoal, isso seria uma coisa bem terrível para a gente fazer, viu? A gente já tem um trabalhão muito grande, certo? Algo para facilitar é isso que o Hugo acabou de falar, né? A gente sabe o seguinte, olhando aquela régua matemática, né? Você tem 0, 1, 2, 3, que é a galera acima de 0, ou seja, que a gente sabe que são os números positivos. E menos 1, aqui está o 0, né? Como se fosse ali o limite, né? O 0. Aí, o que está atrás do 0, né? Menos 1, menos 2, menos 3, a gente sabe que são os números negativos. Ou seja, o 0, pessoal, é o nosso carinha aí que vai dizer. Ou seja, quem é maior que 0 é positivo. Quem for menor que 0 é negativo. Então, o 0 é que vai ser o nosso fator aí, né? De teste, nosso fator determinante para dizer se a gente vai para um lado ou se a gente vai para o outro. Essa é a lógica e que, aqui no caso da questão, vai facilitar demais, né? Porque ficaria quase inviável a gente fazer utilizando aí a questão do sinal, né? Ia ficar uma questão, né? Um código enorme, tá? Mas a questão do 0 aí facilitou. Então, vamos lá. A primeira coisa, né? A questão 6, né? A primeira coisa que a gente tem de informação que a gente tem que pedir é o quê? É o número. Então, eu vou colocar aqui a variável num, né? Criei a variável num. E vou pedir um número. Ele fala aí, pessoal, na questão, para ficar bem claro, é qualquer número. Ele não falou se é inteiro, se é float, qualquer número, se é positivo ou negativo, né? Eu vou colocar aqui qualquer número, então se é qualquer número, antes do input, eu vou utilizar o float. E aí eu coloco assim, ó, digite qualquer, eu vou até utilizar essa mesma expressão, né? Digite qualquer número. Tá? Certo? Digite qualquer número. E aí, baseado nesse número que foi digitado e que está na variável num, é que eu vou fazer agora o meu teste. Ó. Se o num, né, a variável num, que vai estar esse número, for maior que 0, o que vai acontecer? Eu vou dar uma mensagem aqui, ó. O número que você digitou. É positivo. Posso até mostrar o número aqui, né? Aproveitar e mostrar o número. Bom,
Se eu já fiz a primeira resposta, que é positivo, só está faltando a outra resposta, que é o negativo, pessoal, não é isso? Então, é o else, tá? Veja, né? Uma observação. O else não tem teste. O else é diretão, só tem os 2 pontos e acabou. O teste, ele está vinculado ao if, ele já foi feito, né? Então, se não é uma coisa aqui, ó, se não é isso, vai ser o que está aqui no else, né? Então, print, vou utilizar a mesma coisa aqui, ó, o número que você digitou é agora negativo, tá? E vou também fazer com que apareça o número aqui para a pessoa, né? Para a pessoa ver. Olha só, né? Questãozinha assim meio cavernosa, né? Mas ela é pequenininha, ó, né? Só 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código, né? E bem simples, né? Você matou a charada aqui da matemática, você desenrolou os demais, tá? A grande questão do if e do else, né, pessoal, é você matar essa charada aí, matar essa questão do teste. Porque é em cima do teste que você vai ter os caminhos, né? Você matou isso, esse raciocínio, chuchu, chuchu, beleza, né? Para botar para rodar, para ver se realmente está funcionando esse negócio. Então vamos lá, ó, digite qualquer número, né? Eu vou começar digitando, obviamente, um número positivo, 8. Digitei 8. E aí, ó, o número que você digitou é positivo, ele mostrou o 8. Vou botar para rodar de novo. Agora eu vou testar se ele vai dar certo com o número negativo. Então, tem que ter um sinalzinho aqui, né? O sinalzinho do negativo, tá? Então, menos, sei lá, menos 73. Vamos ver se dá mesmo? Então, ó, deu tudo certo, né? O número que você digitou é negativo e mostrou aí o 73. Professora, funciona também para os números quebrados? Bora testar. Vou botar aqui 456,23. Ele vai dizer o quê? O número é positivo, né, pessoal? Por mais que é quebrado, mas ele é positivo, ele é maior que zero. Vou testar agora um número quebrado, né, um float, que seja negativo. Então, menos 268,19. O número é negativo. Então, show de bola, né, pessoal? Fizemos todos os testes, números inteiros, positivo e negativo, números quebrados, positivo e negativo, e deu tudo certo, né?